Então, bora lá, seguindo a Renata, né? Hoje vou fazer essa aulinha pra vocês, mais especificamente com meus amigos de classe que pediram. E, na verdade, é muito porque os outros não precisam. E, seguindo a Renata, bora lá. Segundo a Renata, a primeira coisa que a gente tem que saber dele é que ele traz instabilidade política pro país, porque o Brasil estava ali entre liberais e conservadores e com o golpe da maioridade isso fica mais amenizado. Mas lembrar também que esses dois partidos não tinham nenhuma diferença ideológica, era apenas uma diferença por diferença, entendeu? Então não tinha nenhuma diferença ideológica, ele defendeu as mesmas coisas. Que ele é um latifúndio, a economia agrícola de exportação e a mão de obra escrava. Então, fica a dica pra vocês, se for ajudar na provinha, então tá aí. E com o golpe da maioridade, que é o que a gente chama de regresso conservador, porque eles percebem que eles precisam se unir para defender seus ideais. E isso faz com que eles projetem o golpe da maioridade e botem o imperador para governar como símbolo da classe social deles que vai favorecer a ele. Temos uma revolução, que é a Revolução Praieira de 1848, que acontece em Pernambuco, devido a um monopólio da família. O controle e o poder político da família Cavalcante e o monopólio do comércio que era realizado pelos ingleses, que não empregavam brasileiros e etc. Uma das reivindicações desse movimento era a extinção do poder moderador e do Senado vitalício. E o poder moderador, a gente sabe que é aquele poderzinho que dá todos os poderes ao imperador. Então eles queriam acabar com isso. E o porta-voz da rebelião era o Diário Novo, o jornal dos liberais que estavam instalados na Rua da Praia. Por isso o nome Revolução Praieira. A política externa a gente vai encontrar alguns conflitos entre Brasil e Inglaterra e ali também a Guerra do Paraguai. E essa questão da Inglaterra é importante por causa da questão do Cristo. Porque tudo começa porque tem o Tratado de 1810 e o Brasil não renova esse tratado. E tipo, a Inglaterra fica com raiva porque vai ter os impostos sobre os seus produtos aumentados. Então quem pagava tipo 15% para ter o produto entrando no Brasil vai pagar agora 30% ou 60%. E isso gera uma revolta da Inglaterra, com toda razão, ou não, é claro, mas enfim, né? Não seria legal para ela, não seria ali onde ela queria. E com isso, a Inglaterra dá como resposta a permissão para que todo navio negreiro seja atacado. Então, e a resposta é o Brasil, porque um dos maiores mercados brasileiros era o tráfico negreiro e a mão de obra escrava que era mantida no Brasil. Então, a Inglaterra dá isso como resposta. E peraí. Respondendo às pressões inglesas, o Brasil cria a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico externo de negros para o Brasil. Isso é importante ressaltar que a escravidão continua existindo, mas o que muda não é mais uma escravidão externa, é uma escravidão interna. O que faz com que mas agora tem a lei. E tipo, traficar negro tá bem mais perigoso. Então é uma coisa que deixa de acontecer e acaba liberando capital para a indústria. É o que lá na frente a gente vai ver como era Mauá. Mas por enquanto a gente fica aqui mesmo nessa questão do Cristo, que é mais essa questão de entre Brasil e Inglaterra de conflito. E agora a gente vai para a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, na verdade, é campanha militar brasileira no Prado.
Entre 1851 e 1870, o governo brasileiro realiza intervenções militares na região Platina, formada pela Argentina, Uruguai e Paraguai. Os motivos dessas intervenções eram as disputas territoriais, a tentativa de impedir a formação de um Estado poderoso e rival e garantir livre navegação nos rios da Bacia do Prata. Então era o que eles queriam garantir a livre circulação pela Bacia do Prata. Ali também tinham algumas questões políticas que a gente vai ver mais à frente aqui. Na campanha contra Ouribe. Esse Ouribe, gente, ele era presidente do Uruguai, é isso mesmo, né? É. Era um partido político que não é. É. Ele era presidente do Uruguai e ele tinha. E a Inglaterra tem questões contra ele. Só que ele era bancado pela Argentina. E o Brasil junta tudo com a Inglaterra e diz, ó, vamos lá, vamos tirar o Roger, que era da Argentina, a gente desbanca ele, bota um da gente e vai dar tudo certo. Só que o que ninguém esperava é que o Paraguai, que até então não tinha nada a ver com a história, fosse tomar o partido pelo Uruguai, que é o que aconteceu. E Dom Pedro vai lá, ele tava de boa, ele acabou, não sei o que lá. Mas o Dom Pedro diz, ó, não quero saber. Vou decretar guerra ao Paraguai. E decreta guerra ao Paraguai. Então vamos lá saber o que aconteceu na guerra do Paraguai. Porque o Paraguai, ele tinha algumas questões também políticas que... Pior. O Paraguai se constituiu em uma seção na América Latina durante o século XIX, em virtude do seu desenvolvimento econômico autônomo durante os governos de José Frantia e Carlos Lopes. Houve um relativo progresso econômico com a construção das estradas de ferro, sistema telégrafo eficiente e surgimento das indústrias siderúrgicas, fábricas de armas e erradicação da analfabetização, gente. Foi. A verdade é. Então essas atividades incomodavam um pouquinho a Inglaterra por saber que as pessoas estavam tendo autonomia e conseguindo crescer. E aquele continua dizendo, aqui, ó. Ademais, a Inglaterra não vê com bons olhos o desenvolvimento autônomo do Paraguai, achando necessário destruir este modelo econômico. Então a Inglaterra queria destruir a economia do Paraguai. E consegue, sim. Consegue porque eles meio que destroem a população, é um massacre horrível e a população do Paraguai acaba que morre. Cerca de 75% dela é morta na guerra. Vale lembrar isso. Então fica essa questão da guerra do Paraguai, essa questão importante de conflito entre as questões políticas, os modelos políticos de Inglaterra e Paraguai, e o Brasil acaba se unindo à Inglaterra de novo, pra vocês verem aí como é que tá as coisas, como é que são as coisas no Brasil, né? Enfim, a Inglaterra se une com o Brasil e vê no Brasil um meio pra acabar com o que ela quer. E consegue ir. Depois a gente vem pra as consequências que o Brasil, ela contribuiu pro aumento da dívida externa no Brasil e deixou cerca de 40 mil homens. Então se a gente falar um peso para pessoas que perderam em compensação ao Paraguai, foi muito menos. Agora, aumentou a nossa dívida externa, né? Fica a dica, mas isso não é muito relevante.
E a Inglaterra, como sempre, foi a grande beneficiada da história porque conseguiu o que ela queria, né? Não é novidade pra ninguém. A Inglaterra conseguiu o que ela quer. Já é tipo assim, meio que todo mundo já sabe que a Inglaterra vai conseguir o que ela quer. Porque a Inglaterra é a poderosa ali no momento. É a potência mundial. E a economia do segundo reinado. Então vamos lá, a economia. Durante o segundo reinado, houve uma diversificação das atividades econômicas. Então, no segundo reinado, a gente tem a borracha, a gente tem o cacau, a gente tem o café, que começa a ser industrializado, e o açúcar, gente. Então, o açúcar nunca deixou de ser um produto da nossa exportação, do nosso mercado em si. E, deixa eu ver aqui. O café era o mais importante que respondia por 70% das exportações da gente. Então isso que é importante. Peraí, galerinha, deixa eu olhar aqui no. Não deu. E já fazer o tipo de café, ele foi responsável por fazer a modernização. Ó, o café, com todo esse lucro que ele gera, ele acaba sendo responsável pela modernização do Brasil no século XIX. Tem aqui. A economia cafeeira foi responsável pelo processo de modernização econômica do século XIX. Desenvolvimento urbano dos meios de transporte, ferrovias e portos, desenvolvimento de meios de comunicação, telefone e telégrafo, a substituição do trabalho escravo pelo livre e o surto industrial. Bom, esse livre mercado ele não era tão livre assim, né? Que daqui a pouco a gente tem daqui a pouco não, né? De agora pra vocês. Vai ser decretado em 1800 e... será que o ano, gente? 50, a lei das terras, que proíbe o quê? Ah, você quer ter terra no Brasil, você tem que comprar a terra. Você não pode ter a terra por ter a terra. Então você tem que comprar a terra pra ela poder ser sua. E isso acaba que meio que prejudicando os imigrantes, porque os imigrantes geralmente eles não tem muita renda, né? Então, tipo assim, você vinha pro Brasil, mas você vinha, era como se o fazendeiro comprasse sua passagem e você ficasse devendo a ele. E você devia a ele, começava a sua passagem e depois você tem que, enfim, ir pagando as coisas que você tinha consumido ao longo daquilo e acabou que você ficar meio preso ali sem conseguir sair. Mas a gente tem o surto industrial, que é a Era Mauá. Que o Barão de Mauá ele foi tipo um cara que investiu muitas coisas no Brasil. Construiu a nossa primeira ferrovia, criou várias indústrias. E o problema foi só que todas as indústrias dele acabou falindo. O que foi triste, mas tipo assim, temos um ponto importante que é a Era Mauá, que traz uma industrialização maior. E isso é até destacado na nossa história. Como o maior destaque industrial do período foi que ele tinha bancos, companhias de gás, companhias de navegação, estradas de ferro, fundição, fábrica de velas. No campo das comunicações, trabalhando na instalação de um cabo submarino ligando o Brasil à Europa. O surto industrial, a chamada Era Mauá, entraram em crise a partir de 1860 com a tarifa Silva Ferraz, que substituiu a tarifa Alves Branco. Lembrando que a tarifa Alves Branco é o que dá à Inglaterra os impostos sobre os produtos. Eu não citei na hora, mas eu tô falando aqui agora, então quem vier aula até o final vai ficar por dentro disso. Tarifa Alves Branco é o que dá à Inglaterra maiores impostos sobre seus produtos. Não vamos esquecer disso. Por favor, importante, tá? E houve uma reação aí na tarifa Silva Ferraz, que houve uma reação na redução nas taxas de importação
e a concorrência inglesa foi fatal para o empreendimento de Mauá. Ó, 1844 a gente tem a tarifa Alvin Branco, que dá maiores impostos sobre os produtos ingleses. Já em 1860 a gente tem tarifa Silva Ferraz, que diminui os impostos sobre os produtos ingleses, que é o que gera a falência do Barão de Mauá, da Ana Mauá, enfim, um ciclo industrial brasileiro. O Brasil viveu. A queda da monarquia brasileira está relacionada às mudanças estruturais que ocorreram no Brasil ao longo do século XIX. A modernização da economia, o surto industrial e a distribuição do trabalho escravo, a substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre e assalariado. O abolicionismo do movimento republicano e os choques entre igreja e Estado. Então essas são das principais razões que vão à queda da monarquia. Aí mais na frente a gente vai ter um pouquinho o movimento abolicionista, que é para abolir a escravidão. Isso aqui já é mais na época da princesa. Que primeiro a gente vai ter, porque assim, o Brasil precisava acabar com a mão de obra escrava. Tá. Só que pra isso ele vai acabando com isso aos poucos. Primeiro ele tem a lei do ventre livre, que é assim. Todo filho de escravo que nascer é livre. Mas o dono da escrava tem que sustentar ele até os 6 anos. Porque deixa muito dono de escravo com raiva, né? Além de não trabalhar pra mim, ele vou ter que sustentar ele até os 6 anos. O que na prática não funciona muito. Aí a lei dos sexagenários, que é os escravos a partir de 70 anos que são livres. E em 1888 a gente tem a Lei Áurea, que decreta no dia 3 de maio a libertação de todos os escravos no Brasil. Então ali acabou a escravidão. Princesa Isabel acaba com a escravidão, mas ela queria ser a imperatriz, o que ela acaba não conseguindo, porque é aquela velha frase diz: Isabel, você libertou um povo, mas perdeu a coroa. Então, com isso, volta a é como uma guerra, tem como um golpe dos fazendeiros que queriam a república. E é o que vai acabar acontecendo mais tarde, porque primeiro tem a fase o movimento republicano e depois vem a proclamação da república, mas por hoje é isso. O nosso foco era a segunda jornada. Qualquer coisa, se vocês precisarem, eu volto pra da república e República da Espada, República Oligarca e 29 ela vai e tal. Mas, por enquanto, vamos focar em segundo relato, que é o que a gente tá precisando no momento. Então, né, nós vamos fazer isso. Esse vídeo pra vocês aqui. Mas tô cansada, gente, mas eu fiz. E não sei se ficou bom, né, mas espero que vocês gostem. E é isso, por hoje é só. Tchauzinho.